Olá, tudo bem? O programa Cidade Real continua tratando da pauta principal no que se refere aos interesses de Nova Friburgo neste ano, quando teremos eleições municipais para os poderes executivo e legislativo. Dessa forma, você poderá renovar ou manter as suas escolhas face às eleições que aconteceram em 2020. Até porque votar é escolher. E temos como missão levar até você informação do seu interesse, isenta, imparcial, para que você que está do outro lado da tela e tem vida inteligente, analise, compare, reflita e forme a sua opinião. Realizaremos, no decorrer deste ano de 2024, 20 edições tratando deste mesmo tema. Eleições municipais que acontecerão em 6 de outubro. Até porque, evidentemente, devemos privilegiar os interesses coletivos em detrimento dos interesses individuais. Nova Friburgo, que é o que nos une, como sempre nos ensina o ilustre convidado que comparece, precisa urgentemente de um plano de governo, rechaçando e excluindo aqueles planos de poder que, ao fim e ao cabo, só interessam, evidentemente, a quem assume a dita cadeira número 1 do Palácio Barão de Nova Friburgo. Portanto, nesta edição extremamente importante, teremos a oportunidade de conversar com alguém que estava há algum tempo sem comparecer, evidentemente causando muita reclamação da nossa expressiva e maciça audiência, que conhece bastidores e corredores da política municipal friburguense. E me parece que a dita raposa felpuda, e aí você já sabe de quem se trata, retorna com a língua afiadíssima quando vai analisar, sobretudo, o atual cenário político eleitoral, uma vez que me parece que as peças estão dispostas sobre o tabuleiro. O jogo está apenas no seu começo. Aqui, Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Edição de hoje, imperdível. Não saia daí. Atenção, na edição de número 850 do programa Cidade Real, neste dia 8 de julho de 2024. Vem com a gente. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais.
Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração. E uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião. Nesta edição, atenção, especialíssima, que completa 850 capítulos deste projeto que se iniciou em março de 2018, portanto, há 16 anos atrás. E mais uma vez atinge uma marca extremamente expressiva, simbólica e, evidentemente, nestas ocasiões, devemos, sobretudo, comemorar, celebrar, tendo a oportunidade de dividir esse momento com ilustres amigos, companheiros de todo momento, e escolhemos para esta edição aquele entrevistado que por mais vezes compareceu no programa Cidade Real ao longo dessas 850 edições. E dessa forma, queremos saudar, cumprimentar e agradecer o retorno do professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, grande amigo, fraterno irmão, que aqui comparece, uma vez que a sua última entrevista foi concedida no dia 18 de setembro de 2023, quando exatamente inauguramos esse novo espaço. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. E para comemorar o seu retorno, evidentemente, a produção do programa Cidade Real quer lhe oferecer este charuto da paz. Sensacional! A produção pensa absolutamente nos detalhes, professor, e é uma forma de agradecer simbolicamente, obviamente, e registrar a sua marcante presença no programa Cidade Real. Divirta-se, saboreie, porque trata-se de um charuto da marca que você aprecia. Muito obrigado, Zuri. Boa tarde. Boa tarde não, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, porque vai repetindo o programa, né? Nos diversos horários. Prazer estar aqui com você, com a doutora Aline. Uma satisfação retornar à emissora nessa data importante, já recebendo um presente, né? Então, eu sou o maior participante desde 2008. Top 1. É mesmo? Daqueles que participaram, segundo o Data Real, que é o banco de dados do programa Cidade Real, você é aquele que mais compareceu, registrando ainda que durante um bom tempo você foi o autor intelectual do quadro Opinião, que começa contigo. É verdade, é verdade. Depois, na sequência, doutora Aline, que é absolutamente apaixonada por esse quadro, assume a sua autoria, e mais recentemente o colega profissional, professor, escritor e conferencista e doutor em educação, Hamilton Werneck. Ex-vereador também. Também ex-vereador. Ex-secretário municipal de educação. Exatamente, exatamente. Grande currículo tem o Hamilton, um abraço para ele. Sem dúvida. Estou à sua disposição Jorge, aí. Oi, querida. Eu gostaria de, em nome do programa, lhe agradecer pelas palavras preciosas. Cada palavra sua é uma aula para mim. Então, hoje,
eu me considero presenteada pelo seu retorno, pela oportunidade, nesse momento da cidade, podemos contar com alguém do seu quilate para nos ajudar a entender melhor a situação de Nova Friburgo. E acho que o meu filho, que talvez não consiga ser seu aluno presencialmente, como eu sou, mas com certeza o meu filho vai beber das suas palavras. Muito obrigado, muito obrigado. Palavras carinhosas que nos animam aí para esse debate sobre aquilo que Zuri falou, é o que nos une, né? Nada nos une mais do que o amor à Nova Friburgo. Isso é uma frase que eu trago comigo e procuro viver, isso aí. Eu fico muito triste de ver o caminhar do nosso município neste século XXI. Se nós pararmos para pensar e analisar, o próximo governo assume na segunda parte, né, no segundo quarto do século. Vai assumir, né, em 2025, já estamos a caminho do segundo quarto do século. Aí eu pergunto ao eleitor friburguense, ao amigo e amiga que nos acompanham, neste século XXI, de 2001 até agora, qual foi o legado deixado pelos gestores que passaram e sentaram na cadeira número 1 do Palácio Barão de Nova Friburgo? Se você voltar ao século XX, aí vão falar assim, o Jorge está ficando um velho chato, só lembra lá do passado. Não é questão de lembrar do passado, não. É você olhar o passado, o que tem certo e o que tem errado. O errado você evitar e o certo você caminhar com ele. Não é? Qual foi o último planejamento feito para uma cidade de futuro? Não é? Deixo essa pergunta. O que você estava falando que seu menino completa 4 anos amanhã, dia 9. No dia 9. E que legado esses governos que aí estão vão deixar para que seu filho e a geração dele possam ter uma cidade melhor? Então é isso que me preocupa. Eu não discuto pessoas. Às vezes falam assim, você não gosta do prefeito. Por que eu não gosto do prefeito? Eu não tenho que gostar nem desgostar do prefeito. Eu tenho que respeitar a trajetória dele. Na minha opinião, pessoalmente, ele é um vencedor, porque ele saiu de uma vida difícil, conseguiu se formar engenheiro e hoje é prefeito da nossa cidade. É ou não é um vencedor? Mas daí eu concordar com a administração dele, vai uma diferença muito grande. O que ele acerta eu elogio, o que ele erra eu critico, porque é assim que a vida pública caminha. Eu passei muitos anos pelos mandatos de vereador, de secretário de Educação, fui também subsecretário de Estado de Infância e Juventude. Nós temos as críticas e os elogios. A crítica você tem que analisar com frieza, não com o fígado, né? Estão me criticando porque não gostam de mim. Tem nada a ver. Estão criticando a sua atuação política. Estão elogiando, não é porque você é bonito, feio, preto, branco ou louro. Não é nada disso. Estão elogiando porque você está cumprindo o seu papel, o papel de gestor público. Então é assim que eu penso. Raramente, só para concluir, doutora, parece que eu não... Ao longo dessa vida toda foram poucos os desafetos. Poucos. Talvez, Zuri, não complete os 5 dedos de uma das mãos. Graças a Deus. Porque eu sempre respeitei a opinião divergente. O fato de eu pensar diferente da senhora não quer dizer que eu tenha que ser seu inimigo. De jeito nenhum. A vida política, a vida pública, ela ensina isso. O que é a democracia? Nada mais é do que a convivência pacífica entre contrários. Defendermos o direito do outro discordar. Não é? É o direito dele discordar. Agora, a discordância não pode ser ofensiva. Sem baixarias, né, sem professor? Sem baixarias. Aí quando eu critico a Câmara, Zuri, essa Câmara, e digo para você,
Vou te perguntar, o que o doutor Ulisses Guimarães falava? Aguarde a próxima. Então, quando eu faço essa crítica ao Poder Legislativo, não é crítica pessoal, não, é a estrutura como um todo. Porque quando você assume o mandato de vereador, de vereadora, você recebe o quê? A lei orgânica do município e o regimento interno da casa. Você não pode se afastar daquilo. Exatamente. Não é? É um manual de regras de sobrevivência, você tem que cumprir. Tem que cumprir. Comportamento, né? Acima de tudo. Eu vou falar um negócio forte aqui. Peço até desculpa ao telespectador, ao assinante do canal. Quando estava aquele imbróglio da famigerada Aventura Amarela aqui em Friburgo, aquela piada de mau gosto que foi a Itapemirim, que colocou Nova Friburgo no cenário de deboche no Brasil todo, eu andei assistindo algumas sessões da Câmara Municipal e numa delas, eu na assistência, lá como cidadão comum, sai uma discussão entre dois vereadores, um critica o outro vai rebater da tribuna. E esse outro, ao rebater, disse para o primeiro, fulano de tal, olha só, já não falou vereador e vossa excelência. Já quebrou o regimento. Eu vou falar, cagando e andando para as suas palavras. Isso da tribuna da Câmara, na presença da mesa diretora, do presidente. E ninguém tomou atitude. Então, como é que você vai acreditar? Como é que você vai acreditar numa composição legislativa em que isso é normal? Porque ninguém chamou atenção. No mínimo ali, o presidente tinha que abrir um processo disciplinar contra esse parlamentar, afastá-lo da tribuna por algum tempo, até que a comissão de ética analisasse o fato. Porque aquela casa não é uma casa qualquer para esse tipo de coisa acontecer. Anteriormente, nós tivemos lá uma sessão em homenagem ao Dia da Dança. Zuri vai lembrar disso, que ao final dançaram dentro do plenário. Teve dança dentro do plenário. Que isso? Dançar é legal? Eu gosto pra caramba. Adoro dançar. Música romântica, então, é comigo mesmo. Tremendo pé de valsa. Gosto. Eu, quando era jovem, onde tinha baile, eu estava presente. Sensacional. Para quem não sabe... Só para concluir, esse tipo de coisa não pode acontecer no plenário da casa. Não pode de jeito nenhum. Esse é o nível. O professor Jorge, ele tem lugar de fala quando o assunto é Câmara de Vereadores, quando o assunto é Nova Friburgo. Ele foi apenas 5 vezes, ele exerceu 5 mandatos como vereador. Foi, como ele disse, secretário de Educação e Cultura e subsecretário do Estado da Infância e Juventude. Da Infância e Juventude. Então, esse senhor, ele sabe exatamente o que ele diz, para quem ele diz. Então, todos nós devemos nos curvar aos ensinamentos desse mestre quando o assunto é Nova Friburgo. Por isso eu passo a palavra para o Zuri Maurer. Antes eu quero propor um brinde. Evidentemente, charuto não dá para acender, não. Até pode. Aos 850 programas Cidade Real, mas, sobretudo, professor, a sua coragem, a sua ousadia. Você é uma daquelas figuras, no bom sentido, da sociedade friburguense que faz falta. Você precisa, amigo, continuar com o que nós concordamos, que é o nosso poder de indignação. O contraditório incomoda. Você me ensinou isso também, mas é saudável e democrático. E precisamos continuar nos indignando, professor. E você, que está se tornando multimídia, rádio, TV e jornal, evidentemente, o faz de maneira absolutamente sensata. Você conhece
como ninguém, outra pessoa, os bastidores e corredores. Conhece o regimento interno da Câmara. Conhecia, Zuri. Mexeram lá no regimento, mexeram na lei orgânica de uma maneira agressiva, sem princípios. Mesmo assim, a linha mestra... A linha mestra está lá. Correto, professor? Correto. Que mantém, por exemplo, digamos assim, o rito do cargo, que você muito bem observou, e já tivemos a oportunidade de acompanhar situações absolutamente vexaminosas. Agora, eu avisei que a raposa felpuda voltava com a língua afiada. E aí, professor? Avançando na nossa pauta, temos o seguinte cenário colocado sobre o tabuleiro. Pela situação, pré-candidato à reeleição, prefeito Johnny Maicon pelo Partido Liberal. Pela oposição e por ordem alfabética, Alexandre Cruz, pelo Partido Cidadania, José Alexandre Almeida, pelo PT, Maria Amélia Corvelo, pelo PSOL, Patrick Jerusalme, pelo Partido Novo, Sérgio Lobac, pelo Partido Republicanos e o Anderson Nogueira, pelo PDT. Recorro aqui à entrevista concedida na segunda-feira da semana passada, que está disponível nas redes sociais da emissora, como também no seu aplicativo, por Dr. Jorge Gonçalves, que diante deste mesmo cenário afirmou que Nova Friburgo não tem solução. Isto posto, queremos ouvi-lo. Eu discordo do xará, nobre amigo, que eu tenho a liberdade de chamá-lo de Jorjão. Exatamente, né? Conhecido pela alcunha de Jorjão. Discordo porque tem jeito. Nova Friburgo, lógico que tem jeito. Quer ver uma coisa? Os principais problemas dos municípios brasileiros, abastecimento de água, saneamento básico, iluminação pública, transporte, educação pública, saúde. Tem problemas? Tem. Lógico que tem. Principalmente a saúde e a educação. Mas estão equacionados. Eles estão equacionados. Basta o quê? Gestores competentes para levar isso à frente. Quer ver o exemplo? Nós estamos vendo aí as fotografias sendo publicadas nas redes sociais da vida voltando ao Rio Bengalas. Determinado trecho do Rio Bengalas, você já vê o rio que era, Zuri, antigamente, não é do tempo do Dr. Aline, mas é do nosso tempo. Certamente. O rio era assim como você, ele era tricolor. Sensacional! Boa, professor. O rio era tricolor. De manhã ele era verde. Exatamente. Na hora do almoço ele era azul, no final da tarde ele era vermelho, não é isso? Era o que isso? As fábricas, a indústria friburguense, sem tratamento, sem nada, jogava isso no rio, no leito do rio. Hoje você vê que isso não existe mais. Você está observando a volta da vida ao Rio Bengalas. Sem dúvida. Por que essas aves e esses animais estão frequentando as águas do Bengalas? Porque não tem mais poluição. Isso vem de onde, esse projeto? Vem lá do século XX. Vem lá do século XX na concessão de serviço de água e esgoto. Poderia estar melhor? Claro que poderia. Claro que poderia estar bem melhor se tivéssemos governos que levassem à frente o projeto. Recentemente, nós tivemos aí a execução por parte do governo do Estado do plano de macrodrenagem do perímetro urbano de Nova Friburgo. Isso também é do século passado, aprovado ao tempo em que eu fui presidente da Câmara. O que é isso? Quando houve a concessão do serviço de água e esgoto, a empresa vencedora teria que fazer pagamento, a dação em pagamento, a compensação financeira ao município por explorar aquilo por 25 anos. O prefeito Paulo Azevedo, à época, pediu autorização à Câmara para que, ao invés de o município receber em espécie, recebesse em projetos que estivessem ligados à área de saneamento básico. Então, que projetos seriam esses? O plano de macrodrenagem
do perímetro urbano do município, que começou lá na rua Uruguaiana, em Olaria, depois passou pela rua Prefeito Gustavo Lira, também em Olaria, e parou. Paulo saiu do governo, parou. Agora, o governo do estado, ao vender a SEDAI, tinha que aplicar recursos na área ambiental e perguntou às prefeituras quem tinha projeto. Olha a importância do planejamento. Quem tinha projeto? Nova Friburgo. Apresentou o projeto e o governo do estado executou. Veio Rua Bahia, veio o centro da cidade, todo esse projeto continua. Ele está lá. Que os próximos prefeitos saibam tocar isso para frente. Então, esse tipo de coisa, é dizer que Nova Friburgo não tem jeito, meu nobre amigo Jorge, discordo do seu posicionamento. Porque, olha só, nós não temos demanda reprimida na matrícula do ensino fundamental. Pode ter no ensino infantil, na educação infantil, alguma falta de vagas em creches. Mas do primeiro ano ao 9º ano não estuda quem não quer. Nós temos escolas, por exemplo, que estão funcionando num turno só. Eu cito aqui, João Vicente Valadares, lá no Debossan. Está funcionando num turno só. Ela tem capacidade de funcionar 2, 3 turnos, mas está num turno só. Então, essas coisas estão equacionadas. Resta saber quem será o gestor para levar isso à frente. Mas entre as opções, existe alguma capaz de promover as mudanças que Nova Friburgo precisa? Existe sim. Existem. Você quer que eu fale o nome, mas eu não vou falar, né? Não, certamente não. Embora... Ele provoca. Eu tô em cólicas aqui, mas fazendo cara de paisagem, né? Ele provoca. Exatamente. Não, mas existem, lógico. Sem citá-los, evidentemente. Não, sem citá-los. Mas na sua avaliação tem pessoas que conhecem a administração pública. Porque, Zuri, doutora Aline, quem ganha a eleição tem que governar. Tem que governar. Agora, como governa? Apagando incêndio? Se for para apagar incêndio, faz concurso para bombeiro. Não é? Tem que governar. Como é que você governa? Você tem que ter uma equipe. E que equipe é essa? Uma equipe que conheça Nova Friburgo, conheça dos problemas, que saiba quais são as prioridades. Mas não podemos passar essa vergonha que nós passamos aí do transporte coletivo. Isso foi humilhante. Assinaram um contrato com a empresa fantasma, a tal da Itapemirim. Assinaram um contrato com um negócio que não existia. Fizeram um alarde danado com aquilo. E deu em quê? Deu em nada. E quem foi punido? Ninguém. Então, essa mediocridade, essas gestões medíocres vão criando esse tipo de coisa. Então, enquanto esse tipo de gente... sensacional. Enquanto esse tipo de gente estiver envolvido na política, o Jorjão vai ter razão. Mas como eu acredito que esse tipo de gente tem tempo limitado, eu acredito na solução de Nova Friburgo. Prossiga, doutora. Professor Jorge, o senhor falou que o senhor é chato. O senhor é necessário. O senhor é o ar que a gente respira, é análise crítica. E só não se revolta quem tem personalidade de hiena, que não é o nosso caso, né? Nós temos opinião, né? Quem ri de tudo é hiena. A gente tem que se manifestar. Nós temos o dom da palavra e nós temos aqui uma mesa de debate que é para espaço, né? Exatamente, para que seja dito aquilo que é necessário. E, nesse esteio, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trânsito de Nova Friburgo, sobre a indústria da multa de Nova Friburgo, sobre aquela resposta que lá em 2021 o presidente da Câmara solicitou, eu não sei como se pronuncia aquele órgão da prefeitura, Simono. Smomo. E gostaria de falar sobre o trânsito de hoje, 2024, a falta de sinalização. Eu estava fazendo aqui um depoimento para o senhor antes de começarmos, sobre a ida para minha casa. Nós passamos ali pelas Brownies, curva da Macumba, e não tem sinalização de que agora ali é mão única.
não é mais mão dupla. E quase todos os dias eu passo por testes cardíacos, né? Então eu gostaria de comentar se o senhor se sentia à vontade sobre esse caos no trânsito de Nova Friburgo e a indústria da multa e a falta de gestão. Semana passada eu estive em Niterói, à noite, no horário de pico, e saí de carro com a minha filha, e ela me ensinando os caminhos lá e tal. Complicado, né? Esse horário de pico. Cada esquina complicada tinha um agente de trânsito. O sinal fechava, muitas das vezes o agente de trânsito mandava o trânsito continuar, porque ele fechado ali ia complicar lá atrás. O agente de trânsito treinado, orientado, capacitado, ele alivia essa situação toda. Aí eu pergunto a vocês, aqui, amigos, e aos nossos assinantes que nos acompanham, agente de trânsito aqui em Nova Friburgo, no horário de pico, vocês têm visto algum? Eu não vejo. Outro dia, Zuri, eu levei 1 hora lá da minha residência até aqui o Nova Friburgo Country Club. 1 hora. Aí minha filha falou comigo assim, eu levo de Niterói a Barra da Tijuca 50 minutos. Eu não encontrei um agente de trânsito fazendo as devidas orientações. O que é isso? Falta gestão. Esse é o problema de Friburgo. Quer ver uma coisa? Há um tempo atrás, no início do século, anularam um concurso público dizendo que a prefeitura não suportaria pagar o salário de 4.000 concursados. 4.000 concursados. Hoje nós já passamos de 8.000, fora os nomeados. Aí eu pergunto, melhorou a gestão pública? Não melhorou. Então é o quê? Planejamento, é liderança. E não pode ser acerto entre governo e Câmara. Não, bota fulano lá, que fulano é meu camarada. Não é assim, não. Fulano pode ser seu camarada, mas ele tem que ter competência. Esse voto afetivo que as pessoas ainda têm, esse apego, né, professor? A gente vê muito isso, voto afetivo. Vota porque é meu amigo, vota porque é gato. Eu digo para o Zuri sempre que eu participei de governos que tinha base aliada. Agora nós temos uma base parlamentar alugada. Sensacional. Não é? É verdade. A base parlamentar alugada. Agora, professor, isso indica ausência de lideranças. Porque, observe, o próprio prefeito, Sua Excelência, quando aqui esteve nos concedendo 2 entrevistas consecutivas no mês de maio, novamente agradecemos o atendimento ao nosso convite, afirmou que a eleição dele foi atípica. Ele considera como sendo uma eleição atípica, porque ele não tinha recursos financeiros, não estava vinculado a nenhum grupo político e foi uma candidatura avulsa e que surpreendeu e, evidentemente... Então deve ser por isso que a gestão dele é atípica também. Zuri, só dá desculpa quem tem culpa. Professor, você é ótimo, mas você estava na vírgula ainda. Só dá desculpa quem tem culpa. Sem dúvida, amigo. Porque não faz sentido aqui. Se eu ganhei a eleição, eu tenho que governar. Eu não tenho que ficar dando desculpa. Eu não tenho que estar olhando para trás. Eu sei, ainda mais ele, que era vereador, crítico de oposição, e conhecia os problemas. Qualquer outro teria dificuldade. Ele não, porque ele apontava o dedo, fazia as denúncias e mostrava a solução. Então, esse tipo de conversinha amarela para cima de mim não pega. Não pega. Qualquer um poderia chegar e falar, eu não sabia, mas ele sabia. Vai dizer que ele não sabia da situação da maternidade, que foi interditada agora. Ele denunciou. Ele não sabia da situação do transporte coletivo. Lógico que sabia, não sabia que o Odete Pena Muniz, um colégio importante do município. Importantíssimo. Não é? Colégio que as pessoas brigavam para colocar os filhos lá, ele não sabia que estava fechado e continua fechado. Então isso é conversinha, Zuri.
Isso é conversinha. Pois mas o viés que eu coloco para sua análise é a ausência de lideranças. Qual foi a última grande liderança que Nova Friburgo teve? E confirmando essa avaliação, observamos que, desde a saudosa Maria da Saudade Medeiros Braga, Nova Friburgo não reelege um prefeito. Não, ela foi a única. Foi a única que se reelegeu até dentro do processo de reeleição. Nós tivemos prefeitos que ocuparam o cargo por algumas vezes, mas dentro do processo de reeleição, aí colocado pelo Fernando Henrique Cardoso, lá no final do século passado, ela foi a única. E entendo que ela foi a última liderança do município, porque não só governou por 8 anos consecutivos, como deixou o filho aí, deputado federal, que é uma herança dela. Então, o resto, desculpa usar o termo, esse termo é feio, os demais, né, não marcaram tempo. Não marcaram tempo. E o eleitorado friburguense consegue fazer essa leitura, professor? Privilegiando a gestão, privilegiando o legado, privilegiando que aquele mandato de 4 anos... Ele é triste, né? Aquele mandato de 4 anos que vai se iniciar vai interferir na rotina do cidadão. O eleitor friburguense, que são, na realidade, um contingente de 156.513 eleitores, segundo a última apuração do TSE, tem essa percepção de que a sua escolha vai interferir a sua rotina nos próximos 4 anos? Deveria ter percepção, e essa frase, se você puder bater nessa frase que eu vou te passar agora até, sim, nesses 20 programas que tem aí, sim, é colocar na cabeça do eleitor que 4 anos não são 4 dias. Você sempre fala isso. Não é? A escolha que ele vai fazer, doutora, no dia, é uma escolha para 4 anos. Não pode ser aquele negócio dele apostar na fábrica, lá com os companheiros. Não, vamos apostar em quem vai ganhar, quem não vai, não sei o quê. Aí chega para mim, isso é constante. Professor, quem vai ganhar a eleição? Aí eu pergunto, por quê? Não, porque eu não quero perder meu voto. Olha só. Como se fosse uma competição esportiva. Não quero perder meu voto. Mas o que é perder o voto, doutora? Excelente pergunta. Essa indagação, ela é o divisor de águas. A gente não pode pensar votando em quem está melhor na pesquisa, em quem vai nos dar o bolão da fábrica, os 200, 300 reais. É o voto da vaga na maternidade, é o voto da vaga na escola. Da vaga na escola, muito é bom, o voto da empresa de ônibus, é o voto daquele acidente que não houve ou que houve, que tirou a vida de um familiar seu. É o voto de tanta coisa. Da bagunça no trânsito. É o voto de quem é multado no centro e não é multado em Conselheiro Paulino. É isso aí. Porque o agente não vai lá. Então, esse negócio de eu não quero perder, não posso perder meu voto. Aí você vê que tem Você perde só a sua vida. O voto não. A vida... Você vê que tem uma aposta e o cara tem que chegar no dia seguinte da eleição, na fábrica, no trabalho dele, onde quer que seja, com um olhar de vencedor, como se o time dele tivesse sido campeão. Mas o time ser campeão é uma coisa. E o candidato dele, muitas das vezes, totalmente despreparado, é outra coisa. Porque aí vai, que a senhora disse, vai sofrer o filho, a mãe, o pai, o vizinho, com a falta de gestão. Então, eu acho muito difícil mudar essa percepção do eleitor, até pela pulverização partidária que nós tivemos. Você falou aí de 7 candidatos ou 8? 7? 7 candidatos. Da eleição passada, nós tivemos 16. Foi. Eu acredito que dessa nós não vamos passar de 5. Acredito. Por quê? Olha só. Por que não representa, o atual prefeito não representa, ou não representou, para ser mais justo, no período eleitoral, a vontade da maioria dos eleitores? Eram 150 mil eleitores. Ele teve 22.500 votos. Exatamente 15% daqueles habilitados a votarem. Significa que 85% não estavam com ele.
Isso era o cenário. Não quer dizer, não estou dizendo que agora seja isso. Era necessário, e é necessário, uma reforma eleitoral no país. Primeiro, para acabar com a reeleição. Concordo plenamente. E segundo, que determinados municípios acima de 50 mil eleitores têm obrigatoriamente que ter o segundo turno. Obrigatoriamente. Falamos já isso aqui, professor. Não faz sentido. O prefeito está governando Nova Friburgo pela escolha de 15% do eleitorado. Ah, mas a regra é essa. Não estou discutindo a regra. Estou mostrando a realidade. Hoje ele pode ter até 80% Os do efeitos eleitor, da regra, né? Mas naquele momento ele não teria. Se tivesse segundo turno, seria ele o prefeito? 15% dos que pegaram carro, ônibus ou foram a pé votar. Não, 15% do colégio do eleitoral. colégio eleitoral. Dos votos Todos habilitados. Porque quem ganhou a eleição, quem ganhou a eleição foi a abstenção. 46 mil pessoas deixaram de votar. Eu estou entre... Eu não fui votar. Então. Eu estava de licença maternidade, não quis me arriscar a entrar. Mas aí é um motivo justo. E tem aquele que não vai votar e delega ao vizinho dele, ao colega de trabalho, o poder de escolha para ele. Exatamente. Né? Exatamente. Então, esse cenário político nacional precisa mudar. Quer ver uma coisa? O prefeito se elege, o governador se elege, o presidente da República se elege, toma posse e já começa a pensar na reeleição. Vou deixar uma pergunta aqui. Vamos supor que não tivesse reeleição aqui em Friburgo. Estaria Sua Excelência, o prefeito de Nova Friburgo, asfaltando o centro da cidade, que já tem ruas pavimentadas? Ou estaria fazendo o trabalho que deveria ser feito de pavimentar as estradas do interior? Porque no interior... Por que ele não pavimenta? Porque no interior não tem voto. E quando ele faz a pavimentação da estrada de São Geraldo, que tem um calçamento histórico, mas ele está pavimentando de Duas Pedras a São Geraldo, ele está botando o governo dele num olhar diferenciado da população. Se ele fizer isso em Rio Bonito, lá na Cabritinha Vadia, Macaé de Cima, vai atender a comunidade, mas não vai transformar em voto para ele. Muito bem. A raposa felpuda retornou com a língua afiadíssima e com os pelos encrespados. Tenho certeza que esse programa está sendo... E hoje o professor está doente, ele está gripadíssimo, aliás, acompanhando toda a mesa, né? Exatamente, a mesa aqui está combalida, mas depois mantemos... desse vinho vai melhorar. Exatamente. Limpa, né, professor? Limpa. Resolve. E dessa forma retornaremos após os nossos reclames comerciais com a nossa opinião e, evidentemente, os comentários da raposa felpuda da política friburguense, que já promete breve retorno. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia.
União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. No mundo em que estamos vivendo, com redes sociais por todas as partes, muitas vezes nos deparamos com textos que podemos classificar como textos escritos ou falados por falsos moralistas. Mas afinal, o que é um falso moralista? O falso moralista, ele quer encobrir alguma coisa. Ele defende moral, defende os bons costumes, mas muitas vezes para passar para a sociedade uma ideia de que ele é uma pessoa que defende esses bons costumes, que ele pertence a grupos sociais que são altamente defensores da moralidade. Mas, na verdade, muitas vezes estas atitudes escondem o que é real na vida da pessoa. Ou seja, o moralismo é falso. Ele está provocando uma espécie de fingimento. É isso que ocorre. Na prática, se você está na porta de uma escola, alguém vem e faz uma afirmação. Olhe, aí no seu ensino médio, parece-me que existe alguém em estado de gravidez. Lança a ideia para dizer-se que é a favor da moral, de uma moral mais rígida, mais severa. Com a resposta para este tipo de gente. Já aconteceu comigo. E a minha resposta foi a seguinte: meu prezado, aguarde. Daqui a 9 meses a dúvida será sanada. E nunca mais a pessoa veio conversar comigo sobre este assunto. Outra história muito interessante que ocorreu no Brasil há décadas atrás foi quando estavam lançando topless nas praias brasileiras e quiseram criar um problema embaraçoso para Dom Helder Câmara. E disseram a Dom Helder: Dom Helder, o que o senhor acha do topless? Ele respondeu: meu caro amigo, a minha grande preocupação é com as pessoas que não têm roupa. Se alguém tem muita roupa e precisa tirar algumas, não é objeto da minha preocupação. E a pessoa que perguntou ficou sem saber o que fazer. É assim que se deve tratar o falso moralista. O quadro Opinião tem a autoria intelectual do professor, escritor, conferencista, doutor em educação e eterno mestre Hamilton Werneck, que semanalmente nos oferece a sua opinião.
que também é a opinião do programa Cidade Real, até porque o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. E nesta vertente, professor, observamos a presença de muitos falsos moralistas que, inclusive, lhe perseguem nas redes sociais. Você não tem seguidores nas redes sociais, já lhe disse isso. Você tem perseguidores. E aí surge o que atualmente se chama fake news, o que na nossa época era conhecido como boato. Ou seja, prejudicam o processo. Zuri, doutora Aline, eu tenho também uma outra frase que eu trago para a minha vida, que é a seguinte: campanha pela vida, cada um cuidando da sua. Perfeito, perfeito. Não é? Eu não tenho aqui que, por exemplo, quando eu faço a análise política, é o que eu disse no início, eu não discuto as pessoas. Discuto a ação política, debato aquilo ali, se tem ação, se não tem. Agora, o fato da opção sexual da pessoa, a opção esportiva da pessoa, uma série de coisas que incomodam a sociedade de um modo geral, a minha pessoa não incomoda. Porque a partir do momento que eu começar a me incomodar sobre as coisas da vida do Zuri, eu deixei as minhas de lado. E eu não admito que ninguém faça julgamento sobre a minha pessoa. Não admito. Por isso que eu não respondo, Zuri. Porque o silêncio não comete erros, né? Então eu não respondo. Perfeito, professor. Eu não respondo. Pode falar o que quiser. O Jorge é isso, é aquilo, é preto, tem cabelo branco. É isso mesmo, sou preto, tenho cabelo branco, sou Vasco, sou Euterpe, sou Village, mais o que? Sou friburguense. Sem dúvida. Mas o que vocês querem saber de mim? Né? Sou friburguense de um amor enorme. Avô da menina pela mais nossa cidade. linda que eu conheci no Country Club, né? Você tem uma netinha ou mais? Duas. Eu conheci Antonella. a Antonella. Antonella mais velha e Não, Cecília então mais eu nova. conheci a Cecília Né? no Country. Ah, tá. Cecília vai fazer 3 aninhos agora. Acho que foi E a Antonella vai fazer 11. Então eu tenho que me preocupar com isso, com as minhas netas, né? Eu tenho que cuidar da vida das minhas netas, dos meus filhos, cuidar da família. E eu vou ficar olhando sua vida, Zuri? Pra quê? Vou ganhar o quê? Vou saber o quê? Melhor não, professor. Hein? Melhor não. Não, mas eu vou ganhar o quê de conhecimento? Absolutamente nada. Nada. Então vamos cada um cuidar da sua vida. Vamos debater Nova Friburgo, vamos dar ideias, vamos concordar e discordar. O professor Hamilton está certinho. São os falsos moralistas, né? Esses que ficam aí com esse tipo de julgamento. Para encerrar, professor, rapidamente, tendo a aula do professor Hamilton falando dos falsos moralistas, o senhor falando aqui que não discute pessoas e sim ideias, quando falávamos sobre partidos, um ano eleitoral, a Zuri já alertou sobre fake news, que contribuiu demais, né, para o prejuízo nas últimas eleições, para acirrar dentes, para essa polarização. Agora teremos as deepfake, que aprendemos aqui com Roberto Mendes, os vídeos, tudo isso que vai ser recurso do inimigo para conseguir tentar ainda mais confundir o eleitor. O que seria primordial para qualquer pessoa entender o que é essa eleição. Uma eleição para nosso prefeito ou prefeita municipal e para os vereadores. O que o eleitor precisa de beabá? Aquilo que a gente explica para uma criança, para um adolescente de 12, de 15, 16 anos. O que o eleitor, professor, precisa entender sobre essa eleição em 2024? Primeiramente, o eleitor tem que fazer uma análise da vida dele nesses últimos 4 anos. A saúde melhorou, a educação melhorou, o transporte melhorou. Eu tenho esperanças de que nós vamos ter aí um trânsito melhor no ano que vem ou nos próximos 4 anos. Então, essa é a análise que ele tem que fazer. O que eu quero para a minha cidade? Eu quero esse tipo de gestão que está aí, ou eu quero algo que venha atender às expectativas que eu falei, dos nossos filhos, dos nossos netos,
porque um quarto de século praticamente perdido. O que eu quero, o que eu espero, o que eu desejo, qual é meu sonho de uma nova Friburgo daqui para frente? Ele tem que pensar assim. O sistema de saúde está bom? Não pode estar, né? Temos remédio dentro do hospital. Tem 1.100 pessoas na fila para passar por uma cirurgia de hérnia. Aí a pessoa diz assim, Tá não, bom? mas eu tenho plano de saúde. Olha, hoje você tem, amanhã pode não ter. Não, Os e se planos ele- estão todos, ó. Se ele sofreu um acidente na rua, Ele vai parar no Raul vai Sertã. pro Raul Sertã. O Raul Sertã funciona. Funciona como deveria ser? Não. Mas funciona. Ai dessa região se não tivesse o Hospital Raul Sertã. Exatamente. Agora, pode melhorar? Pode. Pode e deve melhorar. E só Será que melhora eu aquilo. consigo hoje, se eu estiver aqui e eu tenho arritmia, sempre acontece comigo de retornar, graças a Deus há bastante tempo não tenho, mas se eu tiver uma arritmia aqui no programa, será que eu encontro um cardiologista no SUS para me atender? Se eu tiver um problema de próstata, eu vou encontrar um urologista para me atender amanhã? Ou eu vou ter que colocar uma sonda e ficar esperando o dia da consulta? Então é isso que a pessoa tem que perguntar. Se meu filho tiver um probleminha de madrugada, eu vou ter um pediatra à disposição dele para atender, para orientar, para diagnosticar. Esse tipo de coisa que precisa ser pensado pela população. Por quê? Não adianta eu achar que a festa do tomate é muito boa, a festa do chuchu é muito boa. Festa sempre tem. Só que as coisas básicas são diárias, né? Essas coisas precisam funcionar. Será que meu neto, na rede municipal, no 5º ano, ele sabe as 4 operações? Será? Professor, evidentemente que a sua presença está garantida aqui sempre que possível. Após o cenário sendo perfeitamente definido, com as convenções político-partidárias, queremos tê-lo novamente. Conforme a doutora Aline muito bem colocou, você nos faz falta, amigo, porque você nos representa com a sua indignação. Nós não podemos perder esta capacidade. Foi muito bom tê-lo conosco nesse dia tão especial. Agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria, né, bater esse papo, agora já com a doutora Aline, Sem com a sua dúvida. inteligência e competência também alavancando o debate. E, Zuri, estou aí, né, enquanto Deus deixar. Exatamente. Avisar aos inimigos que podem, como é que é aquele negócio? O cão ladra, mas a caravana passa. Exatamente. De vez em quando a gente joga um ossinho para um, para outro, mas a caravana vai passando. Sempre passa. Muito bem. Precisamos encerrar os nossos trabalhos, mas antes quero aproveitar este minuto final para agradecer todos aqueles envolvidos neste projeto bem-sucedido, quer sejam os colaboradores da emissora, que sempre são muito atenciosos e eficientes, como também as diretorias pelas quais tive a oportunidade de lidar nessa trajetória. Neste momento, sendo representada pela Associação Comercial, a quem agradeço a credibilidade e a confiança no programa Cidade Real. Como também agradeço a todos os patrocinadores que, ao longo desses 16 anos, sempre assim também entenderam a proposta do programa Cidade Real e mantiveram seu apoio financeiro, sobretudo. Aos entrevistados, que totalizam mais de 1.300 convidados, que aqui sempre comparecem, prestando seus esclarecimentos, e assim continuaremos. Como também a queridíssima, encantadora, competente, inteligentíssima, e me faltam adjetivos, doutora Aline de Freitas Spinelli,
que a partir deste ano, como também nos 5 anteriores, caminha comigo nesta proposta. Evidentemente, incluindo a sua qualificadíssima e valorosa audiência, que é a nossa recompensa. E, sobretudo, erguendo mais um brinde a esta marca alcançada, a minha Santa Rita de Cássia, que continue nos abençoando, protegendo e iluminando ao longo da nossa missão de levar até você informação com opinião. Cuidem-se bem e até a próxima edição.